como a Síria foi muito firme quando a Venezuela se ajudou, tá certo? Não, tem que ser mais firme ainda. You think that you need to be stronger? Set up the tone Porque a Venezuela, além do problema Maduro, eles têm 80 mil cubanos lá. Isso aí, inclusive, eles dominam as Forças Armadas. Desde o Chaves. The problem is that 80,000 Cubans, most of them, or part of them, controlling or running or strong arm within the militaries. So that's the problem. That it's not only the Venezuelans. They have the Cubans doing their agenda in a foreign soil. Did he have any? When he was in the army and everything, what the relations with Venezuela would be different? It was a different era, of course. Ele quer saber, no tempo que você estava no exército, você teve alguma participação com a Venezuela, qualquer relação? Passei por lá, de passagem, fazendo escala para o Haiti. Fiquei algumas horas em solo venezuelano, onde tive contato com as adjutâncias militares. Does he think that in Haiti? Does he think that it's good that the Brazil mission there is ending, or with the UN? You know. Você acha que a missão no Haiti ia acabar na hora certa? Já passou da hora, né? Já era para ter extinta, já guarda muito tempo. Outra coisa, a questão da Venezuela. Sei que é fácil falar da vida dos outros. Mas se as Forças Armadas retirassem o apoio ao Maduro e cumprissem a Constituição, tá, com toda certeza o governo seria mudado. Mas as Forças Armadas estão contaminadas pelos cubanos. A Venezuela continua no Mercosul, certo? O cartão amarelo não continua. Hardly. It's kind of not really in Mercosur. Yes, once he said that he got a yellow card. It's a yellow card, not a red yes, card. not red card. Party here. What is your view of the BRICS arrangement, which did, to a certain extent, flourish under the PT? Ele está dizendo que pelas suas falas no parlamento, você gostaria de mudar muitas das coisas que foram feitas pelo PT. As mobilizações não estão... O Brasil, em parte, começou a ser dependente de algumas coisas, como o gás da Bolívia, por exemplo. E, por outro lado, a questão de energia também, ele abriu mão disso. De 40% de Itaipu para o Paraguai. Tudo na visão ideológica, enquanto o presidente era o Lugo. Depois mudou, tanto é que hoje em dia, com a mudança do governo no Paraguai, o Paraguai está crescendo 6% ao ano. Está sendo um exemplo para a economia aqui na América do Sul. Okay? So he thinks that Mercosur should be entirely a kind of free trade agreement without the politics, maybe. Yes, the problem, in a very simplistic view, the problem that Mercosur is the politics that are creating a lot of bureaucracy, but the idea of the free trade zone within South America makes sense. Essa questão do Mercosul, né, não é você denunciar o tratado, mas dar a devida estatura a ele e você tem que buscar comércio com o mundo todo. Você não pode ficar, como o Trump fez quando assumiu. Ele não tinha o acordo transpacífico, ele não estava em vigor, por decreto ele acabou e falou que ia partir para o bilateralismo comum. Acho que o Brasil tem que fazer a mesma coisa. Não podemos fechar o comércio para ninguém, mas não podemos ficar presos também ao Mercosul. He said that Mercosur is important, but Brazil is a bigger country. He needs to find his own trade agreements with other economies, and we need to look towards the exports in the international market. Would he see himself on the side of the people who argue for Brexit, for example? Se você estivesse na Inglaterra, você simpatizaria com o pessoal que foi a favor do Brexit, da saída da União Europeia? Olha, o que pesou muito no Brexit é a questão da migração. Questão de immigration. Já pesou muito essa questão. Isso tem a ver com a segurança nacional. Agora, a Inglaterra vai partir com o bilateralismo. O BTV não vai deixar de fazer negócio com o que figura na União Europeia. Não vai deixar de fazer isso aí. Vai continuar fazendo negócio. E tem um respaldo muito grande dos Estados Unidos. Então acho que a Inglaterra não perde. Agora, como eu agiria? como eu votaria? Se fosse decisiva a questão migratória, teria votado sim.
he would have voted to You leave. vote to leave because you think that the immigration is is a dominant factor than the economic factor. Does your party have contacts with sort of, for example, the UKIP in the UK, or you know, how international are the connections with the party? Ele quer saber do seu partido PSC que relações eles têm com outros partidos de linha ideológica similar na Europa e na Inglaterra, se ele tem alguma relação com aquele partido que definiu o que propôs ou apoiou a saída da Inglaterra. É triste responder isso daí. Isso é very sad. Meu partido Não. não tem relação com nada, meu partido é fisiológico, é interesses pessoais. Não é nem com o Brasil, quem dirá com a Inglaterra. Não tem compromisso nem com o Brasil, quem dirá a Inglaterra. And that's a policy. That's a deliberate policy. He said that his party is trying to is more focused on Brazil. Brazil, on internal politics than Nós tínhamos um on. compromisso de mudar isso daí, mas o presidente do partido não aguentou ficar aí. But does he think there's a movement of, you know, I mean, obviously a lot of comparisons have been made with the type of message he's giving and the type of message other parties in Europe, including in the United States. Does he feel that he's part of a movement in a way? Ele está perguntando se você se sente parte desse movimento da direita que tem surgido em vários países na Europa, nos Estados Unidos, um ressurgimento da centro-direita, do politicamente correto, enfim, esse tipo de movimento. O Trump apareceu por ocasião das primárias americanas, né, e foi muito atacado. E os rótulos a qual foram pregados nele, há 3 anos eu já sofria esse mesmo tipo de ataque. Então, tanto é quando o Trump entrou na disputa, muitos falavam aqui que, para tentar me reduzir politicamente, que eu era o Trump Tupiniquim. You are saying that he had a lot of these views 3-4 years before Trump and the emergence of this right wing movement in Europe, and a lot of people are trying to stick to him the label that he's the Brazilian Trump, the Trump from the tropics. If he doesn't like that. And he's not. He's himself. He doesn't have anything to do with Trump. A questão de partido, só para complementar, o PT, por exemplo, tem vínculos fora do Brasil, Cuba, o Folha de São Paulo, o PCdoB tem com o Partido Comunista com a Coreia do Norte. Então isso existe. Mas, por exemplo, falar que a democracia cristã nossa está ligada à Itália, não está. Tá? Ou com outro partido da Alemanha, da Inglaterra, não está. O pessoal aqui é um espírito de corpo. Os partidos agem com muito espírito de corpo. Aqui, basicamente, é o que a gente chama fugiu o termo aqui. Corporativismo? Corporativismo. So you say that only a few of the left parts from the left have ties with international parties like the PT or the Communist Party. The other parts are more internal and they're more kind of a political organization. Focus on domestics than on international markets. Tell me when you're ready. Yeah. Are you ready? Yeah. Am I in the right place? Yes, you are. Yeah. Então, se vou fazer as perguntas em inglês e Miúda vai traduzir. Okay? Thank you so much for taking the time to talk to us, sir. The first question is, can you confirm you are going to be standing for the presidency of Brazil in 2018? Ele está dizendo que boa tarde, bom dia. Está perguntando se você pode confirmar que você vai ser candidato a presidente em 2018. Bom dia, eu me preparo para essa possibilidade. E conheço a complexidade do jogo político brasileiro, mas quero me apresentar como uma alternativa parecido com o conservadorismo que apareceu na Argentina, nos Estados Unidos e na França também. Do you think that there's a chance that these elections are going to be before 2018? I know that Brazil's in the middle of this political and corruption scandal. Do you think that might bring forward the elections, and would you welcome that? Você acha que a eleição
nesse meio de corrupção que nós temos hoje, a eleição pode ser antecipada em 2018, e você é a favor da antecipação das eleições ou não? Nós somos contra o casuísmo, né, querer antecipar as eleições não previstas em lei. Isso está sendo tentado pelo Partido dos Trabalhadores. Um outro complicador. Nós temos garantido para a eleição do ano que vem o voto impresso, como uma forma de você auditar o voto eletrônico. Caso você antecipe, você vai fazer umas eleições estritamente em cima do voto eletrônico, onde a população brasileira não acredita na lisura desse tipo de eleição. Could you quickly translate that one? He's saying that he's against moving forward the election, that we have a constitution, the constitution has a process and we have to follow the constitution, and also that he wants to an election 2018 to be on paper ballots, Right. not the electronic one. He thinks that the Brazilian population does not trust the electronic system. They want to have a way to confirm the ballots, to confirm the votes, and the paper is the best way to do that. We are in the midst of this enormous corruption scandal that seems to have tainted half the entire Brazilian Congress. I mean, in a way, because you have not been linked with that, could that help your candidacy for presidency? Ele está dizendo que o Brasil está nesse escândalo de corrupção enorme, que mais da metade do Congresso está envolvido, e você não está. Isso te beneficia como candidato? Quando eu resolvi sonhar em disputar as eleições, a temperatura da corrupção não estava tão alta assim. Logicamente que o que está acontecendo agora me beneficia, porque todas as lideranças brasileiras foram atingidas pela Lava Jato. E, a meu favor, nós temos exemplos concretos que aconteceram nos últimos anos, que eu dei a demonstração de não compactuar com esse tipo de fazer política, ou seja, movida por dinheiro da corrupção. Because corruption seems so prevalent, I mean, have you sort of been offered anything? I mean, how come your party has escaped this? Where, you know, could you explain a bit of how, from your perspective as a congressperson, the corruption schemes have been working? Ele está perguntando que com essa corrupção tão proliferada, se vocês já te ofereceram alguma coisa, se já te aproximaram, né? E como é que o seu partido nunca foi envolvido, se nunca foi? Primeiro, meu ex-partido está mais envolvido em corrupção. Como é que a gente tinha o sentimento de que o voto era comprado aqui dentro? Porque os parlamentares votavam matérias que não beneficiavam o Brasil, ou eram contra a população de forma unânime. Tanto é que, por ocasião do grande escândalo de corrupção anterior, conhecido como Mensalão, o relator, ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, por ocasião da leitura do seu voto, ele me citou, dizendo que eu fui o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. You're in favour, are you, of the impeachment of President Temer, given the latest revelations? What's your view on that? Você, depois dessas últimas revelações aí da gravação do Joel e tudo mais, você é a favor do impeachment do Temer ou não? Com toda certeza. Tá? Caso o processo caminhe na Câmara, sim. Afinal de contas, o simples fato dele receber sua residência oficial alguém que toda a sociedade já sabia que estava envolvido em corrupção, que havia acabado de pegar um empréstimo de 9 bilhões de reais no BNDES, sem garantias, e tinha doado para partidos políticos em torno de 400 milhões de reais. I'd like to finally ask you a few questions about another controversial issue, and that is your support for the military rule that happened here in Brazil. Do you feel that, given the political chaos that this country is experiencing at the moment, a sort of military discipline is in a way what's needed? Eu queria te fazer perguntas sobre um outro assunto controverso, que é o golpe militar, e só apoio ao golpe militar. Você acha que diante da confusão, do caos que está instalado no Brasil hoje, precisaria de uma disciplina militar?
O que a população quer é de volta os valores daquela época. Primeiro vamos acabar com essa história de golpe. Quem caçou o presidente João Goulart foi o Parlamento Brasileiro no dia 2 de abril de 64. E no dia 11, ele elegeu Castelo Branco e tomou posse dia 15. E os outros presidentes, todos foram eleitos de forma indireta pelo Parlamento, como, inclusive, Tancredo Neves. Nós não vivemos um período de ditadura no Brasil. Tínhamos um grupo terrorista muito forte aqui dentro, né, que tinha que ser combatido, porque eles queriam tomar o poder pela força. Eu mesmo acabei de vir do sepultamento de uma das vítimas de uma bomba no aeroporto do Guarapes, ocorrida em junho de 66, que perdeu uma perna naquele momento. Perdeu também a vida um jornalista, deixando ali 5 filhos menores, e perdeu a vida um almirante naquele momento. Então, uma bomba que era para recepcionar a comitiva do Marechal Costa e Silva, que estava fazendo campanha na região Nordeste. Então, nós não tivemos ditadura aqui. Tá? Nós tivemos um regime militar com autoridade e com disciplina, que fez o Brasil crescer em todos os aspectos, inclusive na economia, passando da 49ª para a 8ª economia no mundo. Ninguém quer ditadura, ninguém quer nada de exceção. Se algum militar chegar ao poder, que pode chegar, será pela via do voto direto. But there was a very controversial side to that era, and you seem to refer to it when you mentioned the colonel that was allegedly responsible for the torturing of Dilma during her impeachment. Why did you make that reference? Ele, nessa época tem uma questão muito controversa, que é a questão da tortura, e ele quer saber por que no impeachment da Dilma você fez a referência a Ustra. Antes de eu discursar, outros parlamentares saudaram Marighella, Che Guevara. Né? Eu queria mostrar ali com verdade que nós vivíamos uma guerra naquele momento lá atrás. E de um lado estava ali o Carlos Alberto Brilhante Ustra, e do outro lado, Marighella, Frank Martins, que inclusive falou que tinha que matar o embaixador americano que estava em cativeiro. Tem vídeo dele falando isso de pouco tempo atrás. Tínhamos José Dirceu, que foi agente do Serviço Secreto cubano, José Genuíno, Dilma Rousseff, que o primeiro marido participou de um sequestro de um avião com 96 a bordo e foi para Cuba. Olha que incoerência. Se você luta por democracia, como é que você vai sequestrar um avião aqui e ir para Cuba em 69? Né? Então, nós combatimos aqui. Se nós tivéssemos combatido isso, nós, com toda certeza, estaremos hoje no regime cubano aqui dentro. Certo? Aquilo se fez necessário. E eu quis ali restabelecer parte da história, porque o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que fez um excelente trabalho naquele momento, nos salvando de uma ditadura, combatendo o comunismo aqui, ele estava sendo execrado por parte da esquerda como torturador. Para a esquerda, todo mundo aqui é torturador, todo mundo aqui é assassino, né? Todo mundo é estuprador. É isso que a esquerda prega o tempo todo. Se vitimizam para posar de heróis, de santos pacifistas, mas na verdade eles querem compaixão, voto e poder. Do you feel that the post-89 politics here in Brazil has been a disappointment? And if so, where has it gone wrong? Could you repeat this? Do you feel that since 1989, since the sort of establishment of full democracy here, how does he assess the last 30 years? Desde da volta da democracia em 86, na verdade, quando o Tancredo assumiu, até agora, nos últimos 30 anos, houve... a democracia deu errado? O que a gente faria diferente? O Brasil passou a ser o país dos políticos, onde eles estando bem, o Brasil estava bem. Tanto é que é uma preocupação enorme agora de todos os grandes partidos com a minha pessoa. Eles não querem alguém diferente chegando lá. Eles não são democratas porque querem mudar a regra do jogo. E faz de tudo para me tornar inelegível por ocasião das eleições do ano que vem. O que deu errado foi isso. Diferentemente de outros países do mundo, os Estados Unidos, onde o cidadão estando bem, o país está bem,
na cabeça da maioria dos políticos é: eu político estando bem, o Brasil está bem. Isso aqui deu errado. Do you feel that, finally, do you feel that you are part, in a way, of a global movement which has been described as populist, rejecting conventional politicians? I mean, we've seen, particularly, obviously, Donald Trump in the United States, but all over the world, including in the Philippines, for example. Do you feel that there is a global movement and you have a role to play in it? Ele está perguntando se você vê que existe um movimento global de populismo, que tem o Trump, o presidente da Indonésia, que rejeitam os políticos tradicionais, e se você se sente parte desse movimento ou não. Eu não vejo o Trump como populista. Eu vejo como um homem que está preocupado com o seu país. De América Grande para América Segura. Nos rotulam de populistas e também de extrema direita. Nós não somos isso. A imprensa americana sofreu golpe com o Trump. Porque ele não era aquilo que a imprensa mostrava. A grande maioria da população entendeu que o Trump seria uma guinada, para o conservadorismo. E agora, além de, no meu caso, o Trump também. Logicamente, tem uma diferença enorme entre eu e ele, entre o nosso país e ele. Certo? Tentam, de toda forma, nos rotular de extremistas ou até de populistas. Populista foi o governo anterior, com programas assistenciais. Como se o Brasil, todo mundo viesse a receber Bolsa Família, estaria resolvido. Fraudava, inclusive, números através de decretos presidenciais, dizendo que quem ganha dentro de uma família mais de meio salário mínimo é classe média. Uma mentira. Incentivou o mercado aqui através de empréstimos, da facilitação de empréstimos, em especial para servidor público. O Brasil cresceu com uma economia que passou a ser uma bolha. Hoje em dia, os servidores públicos, por exemplo, devem no mínimo 5 salários de sua remuneração em função de empréstimos anteriores. O pessoal que recebe também, o aposentado, é a mesma coisa. E agora você não tem mais dinheiro para aumentar essa economia. Isso é populismo. Projetos cada vez mais dizendo que, por uma canetada, ele deixaria de ser pobre. O que tira o homem da pobreza é o conhecimento. E nunca se investiu, não tocante a recursos, mas em qualidade de currículo escolar no Brasil. And finally, I decided to say that was my final question, but my final question is about Venezuela. It is the biggest crisis in the region. Many people in the Venezuelan opposition are saying that a humanitarian corridor is needed to get things like medicine to the people that are in very desperate, there's a desperate lack of medicines in Venezuela, for example. Do you feel that a country like Brazil, the big regional superpower, should take a bigger role in the crisis in Venezuela? And did you sort of see this crisis coming? Sorry for the long question. A maior crise na região aqui é a crise da Venezuela. O país está sofrendo muito, a população está sofrendo muito, tem falta inclusive de remédios, os remédios não conseguem chegar à população, talvez precise de um corredor humanitário para chegar a esses recursos mínimos. O Brasil, como maior potência da região, teria que ter uma atuação mais forte, mais dura, mais decisiva? Primeiro vamos falar um pouco da economia da Venezuela. O petróleo a $130, o Hugo Chávez virou o maior populista do mundo. E parte da população foi acreditando naquilo. Com a queda do preço do petróleo, basicamente pelos Estados Unidos, investir no óleo do xisto. Suspender barreiras com o Irã. Isso está botando quase 1 milhão de barril a mais de petróleo por dia no mercado. Fez com que a Venezuela não tivesse mais dinheiro para sustentar o seu populismo. Eu tenho muita consideração e pena do povo venezuelano, mas não podemos importar esse problema para cá. A Venezuela está importando tudo que pode, para alimentar o seu povo. O Brasil pode abrir um corredor, não é você fechar as portas para a Venezuela, mas, por outro lado, nós temos que buscar maneira de mostrar para o governo da Venezuela que ele está no caminho errado e que não pode contar com o nosso apoio irrestrito. Agora, por outro lado, sabemos da dificuldade da Venezuela sair dessa situação, porque 80 mil cubanos dentro da Venezuela. No tempo do Chávez mesmo, a sua segurança particular tinha 2.500 cubanos.
a entrada dos cubanos lá influencia diretamente a questão das Forças Armadas. Ouso dizer que as Forças Armadas não têm autonomia até para tomar alguma decisão, não tocante a possíveis golpes, para até retirar o apoio a Maduro. Por quê? Cuba, em parte, no passado vivia com o dinheiro da União Soviética, depois passou a viver com o dinheiro do petróleo, ainda em parte ali que a Venezuela fornece para lá. E o Brasil, por sua vez, manda em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais para Cuba todo ano, o nome de programas mais médios. Então, esse caso é um pouco complexo, mas o trabalho do Brasil pode ajudar humanitariamente, sim, pode, mas temos que mostrar para eles que eles estão no caminho errado. But isn't a lot of that immigration driven by economic demands? I mean, the Haitians you refer to, weren't a lot of them essential, for example, to build some of the stadia for the World Cup? O que ele está dizendo é que se essa imigração não tem um motivo mais econômico no Brasil, que, por exemplo, os haitianos que você citou ajudaram a construir parte da infraestrutura para a Copa do Mundo, e, enfim, trabalho barato. Estou entendendo onde você quer chegar. A Europa já discute a possibilidade de pagar para sul-americanos para aceitar o excesso migratório que está na região. Há essa tendência por parte da comunidade europeia. Logicamente que o Brasil não deve aceitar essa vinda em massa de gente para cá. Esse tipo de mão de obra nós temos em abundância aqui. Não precisamos desse tipo de trabalhador aqui. E muito pelo contrário, os nossos cérebros estão saindo do Brasil. Estados Unidos, outros países menores, e hoje em dia, em parte, está indo para a China, inclusive. Nós temos que ter meio de fazer segurar aqui as pessoas que possam nos dar um salto no tocante a agregarmos valor naquilo que nós temos de riquezas de riquezas de fontes não renováveis no nosso Brasil. Moving on to homosexual rights, I think that you have said in the past that you feel you've been misrepresented on that and that your party is not homophobic. Could you explain what is the position you have on that issue here? Ele está dizendo que você, na questão de homofobia, né, que o seu partido tem uma posição, é dito que seu partido tem uma posição muito forte contra a homofobia, se você foi mal interpretado ou mal entendido no passado. Isso surgiu em 2010. O governo Lula, aqui na Câmara, em audiência pública, apresentou uma série de materiais, como livros, cartazes, filmes, para combater a homofobia, e apresentava cenas de meninas se beijando, de homens se acariciando, para passar para criancinhas a partir de 6 anos de idade. Então, em função à idade, eu fui contra. E, basicamente, foi unanimidade. Os pais também estiveram do meu lado. E o movimento LGBT, os ativistas, viram que estavam perdendo a guerra comigo e buscaram uma maneira de me desacreditar. E me rotularam como sendo homofóbico. Não tenho nada contra os homossexuais. Cada um que vai ser feliz, com o bem entender. Mas não posso admitir, enquanto autoridade, que esse tipo de material seja apresentado para criancinhas a partir de 6 anos de idade em sala de aula. E os pais estão comigo. Do you feel that though there is in some parts of Brazil, there's perhaps an old-fashioned sort of macho culture, and that threatens? I mean, there have been, for example, murders of transgender people in the northeast. Do you feel that as a politician something needs to be done to prevent that sort of conflictive culture? Ele está dizendo que o Brasil tem muitos lugares que tem uma cultura ainda machista, e que houveram muitos casos de assassinato por motivos de ódio sexual. Se precisa ser feito alguma coisa para enquadrar esse tipo de problema. Por exemplo, se mata alguém no Brasil, tá? De 12 a 30 anos de cadeia. Mas de acordo com a circunstância da morte, motivo fútil, matou só porque é homossexual, tem agravante. Então, se as agravantes não estão sendo suficientes para você inibir esse tipo de crime, que agrave a pena, né, alterando a questão
das circunstâncias agravantes, nada mais além disso. E não criar uma lei especial para o homossexual. Esse não é o caso. Okay? Morre muito mais gente por briga de futebol no Brasil do que por questão de ser homossexual ou não. O ser humano, para mim, tem o mesmo valor. Brazil, from the outside world, seems, this may be a superficial view, but in many ways it seems a liberal country. If people look at the carnival, for example, do you feel that actually Brazil is a conservative country? Ele está dizendo que o Brasil é visto de fora como um país liberal, um país que tem carnaval, muita festa e que as tradições são mais soltas. Mas às vezes parece que é um país muito conservador. O que você acha? O Brasil é um país liberal, um país conservador ou tem um pouco de tudo? Tem um pouco de tudo. Né? Você vê a questão de paradas gays no Brasil, vai ter agora em São Paulo. O prefeito Dória está apoiando. O que eu sou contra é dinheiro público nesse tipo de evento. Eu não sou contra a parada gay, mas o dinheiro público nesse tipo de evento. Apenas isso. E no Brasil, os religiosos aqui têm a posição semelhante à minha. Nós simplesmente nos damos o direito de não participar. E de vez em quando eles querem que te obrigue a participar. Eu respondo um processo que declarei há uns 5 anos que não participaria de uma parada gay, tendo em vista os meus princípios religiosos e achar que aquilo não era algo para ser tido como propaganda. Estou sendo processado por causa disso aí. Agora, eu não obrigo eles a participarem da marcha de Jesus. E se alguém, como tem falado, eles falam que essa marcha para Jesus é isso, aquilo, palavras ofensivas, né? Acho que eles estão errados, mas não os processam por causa disso. Nós não somos intolerantes, intolerantes são eles. Agora, o dinheiro público no Brasil, que é muito caro a todos nós, não pode ser usado nesses eventos dito culturais de uma minoria. According to your views that you've stated on the Congress floor here, I mean, you would like to undo a lot of the things that were put into law under the Workers' Fronteira. O que pode ser feito para resolver? Olha, qualquer país tem que ter como prioridade a sua defesa. Não existe amizade entre países, tem interesse entre países. Eu não quero acreditar que a Venezuela queira se lançar uma aventura, como houve nas Malvinas, Argentina das Malvinas, em 1982. A Venezuela procura sempre uma passagem mais a leste ali para a região de Esequibo. Passaria por território brasileiro. Se o Brasil sofrer essa agressão, temos que dar uma resposta. Mas não podemos aceitar um jogo da Venezuela para nos colocar numa aventura para que a elite política, juntamente com as suas forças armadas, consiga o apoio popular, criando um problema para o Brasil. Você tem que ter muita serenidade para tratar desse assunto. Agora, as nossas forças armadas estão sendo maltratadas há muito tempo, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, porque eles não têm como inimigo, porque nós somos o último obstáculo para o socialismo no Brasil. Até mesmo por ocasião do impeachment. Como diz o próprio comandante do Exército. Ele foi sondado pela possibilidade da presidente Dilma, via decreto, criar o estado de defesa, onde você postergaria ou até mesmo impediria o andamento do processo de impeachment. E segundo o próprio comandante do Exército disse, passando por cima do ministro da Defesa, que não entraria nessa aventura. A mesma coisa eu digo no tocante à Venezuela. Muito obrigado por Thank you. That's good. Perfect. Você pode tirar Claro, pra gente, claro. por favor? Já vi que ela é simpática. Bem, Steve. You got Foi? Foi. Obrigada. Sei que o jornalista é ele, mas eu devolvo o Batista para vocês, tá bem? Batista? Eu devolvo para vocês. Pode ir embora, vocês. Para mim tudo bem. Faz tempo que... Agora, vocês deram cidadania italiana pro Lula, não entendi essa. Okay. Cidadania italiana pro Lula. You can just